Você que é imigrante em Portugal ou deseja se mudar para Portugal, eu quero fazer uma reflexão muito importante do governo português, das ações dos governos, tanto atual e os governos anteriores em Portugal em relação aos imigrantes. Será que os governos portugueses têm de verdade pensado ou trabalhado para ajudar os imigrantes em Portugal? Meu nome é Maurício Oliveira, eu já moro em Portugal faz 6 anos e você está aqui no canal Império Valioso. O nosso objetivo é fortalecer o nosso império, ou seja, nosso império mental, nosso império financeiro, nosso império familiar e outras questões que envolvam a nossa vida, tanto como imigrante, como também muitos outros cidadãos também que já estão nesse país aqui. Independente também do país, todos nós precisamos cuidar do nosso império. Mas olha só, como eu já falei, eu quero trazer uma reflexão sobre as ações dos governos portugueses em relação à imigração em Portugal. No início do mês de abril, foi colocado ali em vigor uma questão importante de uma medida para a vida dos imigrantes em Portugal. E agora, no dia 15 de maio, ou melhor, de abril ainda, eles assinaram esse acordo ali. Tanto o governo atual, que tem aí o domínio sobre o primeiro-ministro Luiz Montenegro, do Partido Social Democrata, junto com alguns órgãos, dentre ele a AIMA, a questão dos assuntos consulares, a questão de estudos, o EFP, e eu até falei em vídeos anteriores explicando os órgãos, como que funciona todo esse processo, os documentos. Vou deixar aqui também os links, tá certo? Na descrição do vídeo, mas você pode ver a nossa playlist envolvendo todo esse ponto agora aqui, que o ponto principal que envolve também essa questão da reflexão no vídeo é sobre essa tal via verde para a imigração que está acontecendo agora. Só que eu quero junto de vocês refletirem sobre o real papel dos governos portugueses em relação à imigração. O que acontece? Ao longo dos anos, por exemplo, eu já estou aqui 6 anos em Portugal e o número, pelo que eu tenho visto aqui algumas estatísticas, tem quadruplicado o número de imigrantes em Portugal. Isso não é diferente de outros países da Europa em certo ponto em relação à quantidade, mas também a entrada de imigrantes em todos os países da Europa tem sido muito grande. Mas vamos se tratar aqui de Portugal nesse momento. O que acontece? Antigamente era o CEF, né, que era o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, que tomava conta disso. Com a entrada de muitos imigrantes e a lentidão dos processos em Portugal, eu mesmo levei 2 anos para ter o meu primeiro título de residência, um documento oficial permitido pelo país, levou 2 anos. O que acontece? E também conheço pessoas que levaram 3 anos, 3 anos e meio para conseguir a sua primeira residência. Mas vamos lá, então era o CEF. O CEF foi extinto em outubro de 2023 e logo depois também foi paralisada, não teve mais a permissão de fazer o pedido segundo a manifestação de interesse. Ou seja, quando eu cheguei também aqui, 6 anos atrás, a gente que desejava ficar no país, permanecer no país, poderia fazer uma manifestação de interesse, né? O próprio nome já diz, manifestando a nossa vontade de ficar no país. Então, a gente fazia esse pedido junto com alguns documentos também que era necessário ali e fazia esse pedido junto ao CEF. E o CEF foi extinto e colocaram a AIMA. Só que eu entendo que só tampou o sol com a peneira. Por quê? A burocracia continuou, a lentidão continuou, o descaso continuou, a cobração de taxas também continuaram, porque continuavam pedindo, exigindo taxas e mais taxas. Eu me lembro de muitas pessoas, até um colega venezuelano, no tempo que eu trabalhava em uma empresa determinada aqui, e ele falou que tinha e já estava a AIMA, não tinha mudado nada em relação ao CEF de tantas taxas de cobrança pedindo, e no final das contas ele nem tinha certeza de que iria realmente ser efetivado o documento ou não, mas taxas e mais taxas. Então, olha só para a gente ver como que os governos portugueses
governos socialistas, governo de esquerda têm agido ou têm tratado os imigrantes em Portugal. E é bem sabido que, se hoje os imigrantes saíssem de Portugal, como também de todos os outros países da Europa, todos os países vão quebrar ou quebrariam. Porque os próprios nativos não querem fazer trabalhos pesados. Os próprios nativos não estão sujeitos a receber salários baixos para executar tais tarefas. E o que acontece? Por isso que os governos permitem a entrada dos imigrantes, porque imigrantes é mão de obra barata. Qualquer país aí que contrata os imigrantes, qualquer empresa que contrata imigrantes, sabe que vai pagar muito menos para imigrantes do que para o seu próprio povo local. Então, com essa extinção do CEF, só tampou o sol com a peneira para a questão da AIMA. E aí, o que acontece? Lá em dezembro de 2024, já tinha cálculos, que eu acredito que é muito mais, claro que a mídia vai manipular, o governo vai manipular, alguns políticos irão manipular alguns dados. Então, em dezembro de 2024, já havia cerca de 1.600.000 imigrantes somente em Portugal. 1.600.000. Eu acredito que agora, em abril, já deve estar beirando aí uns 2 milhões de imigrantes em Portugal. E aí é onde entra mais um ponto aí de jogada do governo. Por quê? Há poucos dias para frente terá as eleições em Portugal. Então, será que é uma jogada política para se manterem no poder? Ou será que eles estão pensando nos empresários portugueses e nos imigrantes que estão em Portugal? Ou melhor, será que eles estão pensando também nos empresários que estão em Portugal? Porque não somente os empresários portugueses, há muitos outros empresários de outras nacionalidades também em Portugal. Só que o mais interessante que eu quero que você reflita, porque extinguiu o CEF, entrou a AIMA, não mudou nada, não acelerou nada, não ficou dinâmico, não ficou mais ágil, nada. O que ficou é a lentidão, a burocracia e, como eu já falei, tantas cobranças de taxas para quem? Para o imigrante. Muitos que não conseguem documento ainda, muitos anos e anos ainda com a demora, porque pode e tem ocorrido alguns casos que, infelizmente, algumas pessoas que já estão anos, e eu não falo como eu 6 anos, eu já ouvi de casos até mais anos de pessoas que ainda não conseguem nem o primeiro agendamento junto aos órgãos, nem o CEF lá atrás e nem a AIMA agora, que também muitos dizem também que nem responde telefone, não atende telefone, não responde e-mail e é zero a comunicação com esses órgãos. E dentro disso, dizem que há cerca de 450.000 documentos que precisam ser acelerados aí. Agora você imagina, 450.000, junto com essas outras pessoas aqui pedindo esse visto para trabalho. Imagine a bagunça que vai continuar, não é nem a bagunça que vai dar, como se já estivesse normal e vai virar bagunça no futuro. Não, imagine a bagunça que vai continuar aí esse processo de documentação para os imigrantes em Portugal. E eu estou tratando desse vídeo sobre imigrantes, mas a população portuguesa está sofrendo também. Há muita dificuldade para os cidadãos portugueses aqui também. Então, eu quero que você, imigrante em Portugal, reflita nisso. Será que o governo atual, como também os anteriores, que tinha a mesma linha esquerdista, socialista, será que eles estão realmente preocupados com os imigrantes, com os empresários em Portugal, inclusive com a população portuguesa? Ou eles estão querendo apenas se perpetuarem no poder, mais um período no poder? É claro que há uma disputa, uma previsibilidade aí com outros partidos, inclusive o Chega, que está ali com uma visão totalmente diferente da direita, e ele é manifesto já essa visão, e com o objetivo de trazer outros ares, outra visão para o país. Então, tem se jogado isso próximo às eleições. Por quê? Aí foi como comentei aqui, ó, eu coloquei uma parte aqui no vídeo, seguinte:
O que é a Via Verde? Olha só, a Via Verde é um protocolo que tem como objetivo acelerar a contratação de cidadãos estrangeiros. Olha só, apenas isso, que já tenham trabalhado em Portugal, permitindo desta forma simplificar o processo de emissão de vistos, que tanto tem sobrecarregado a AIMA. E como que funciona essa Via Verde? Aí que é o grande detalhe, é o grande perigo. Será que o governo está preocupado com os empresários em Portugal, com a população portuguesa, com os imigrantes? Por quê? Olha só, ao aderir a este protocolo, como comentei em vídeo anterior, eu coloquei aqui sobre todo documento que precisa e o processo. Então eu vou deixar aqui na descrição para que você veja esse outro vídeo também. E aí ele coloca aqui: ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de oferecer contrato de trabalho. Então, para quem que está a carga aí? As empresas têm que oferecer o contrato de trabalho, ou seja, também tem impostos a serem pagos para os órgãos do país, tá certo? Para a segurança social. Ok, então contrato de trabalho, fora pagar o salário do funcionário, então vai ter impostos. Mais uma vez o empresariado está aí no fogo cruzado, na ilusão, mais uma vez, do governo. Depois, ainda ele tem que dar formação profissional, olha só, mais uma sobrecarga sobre o empresário. Aulas de língua portuguesa, então muitos imigrantes que não têm nem noção do que é a cultura portuguesa, a língua portuguesa, o povo português, o país Portugal, olha só, não tem nenhuma semelhança. E por último ainda garantir alojamento. Então será que esse governo, como os anteriores, estão fazendo isso realmente pensando nos imigrantes, nos empresários em Portugal e na população portuguesa que merece o cuidado, merece o valor porque eles estão no seu próprio país e tem entrado essa população tão gigante? Ou seja, se Portugal deve estar com 11 milhões de habitantes, se hoje se especula 2 milhões de imigrantes, imagina, 20% quase da população é imigrante. Então isso está muito sério. E fora outras questões aqui que não vem ao caso desse vídeo, mas a minha reflexão com vocês é nesse sentido. Será que o governo atual quer apenas se perpetuar? Porque lembrando que tem as eleições agora dia 18 de maio, então isso aqui é apenas uma marcha de manobra, uma manipulação de que está visando a população imigrante, os empresários em Portugal e a população portuguesa. De verdade eles estão querendo cuidar ou eles querem manipular tudo isso e querem se perpetuar no poder? Então você que tem direito ao voto, pense bem no seu voto, pense bem, vocês portugueses, pensem bem no seu país, no que será Portugal daqui 10, 20, 30 anos. A população imigrante tem crescido muito. Por que tem crescido muito? Porque o governo se esqueceu do seu povo, coloca muitas taxas sobre o seu povo, sobre os empresários em Portugal, baixos salários, baixa condição de moradia, tanto que há muitos imigrantes portugueses em outros países da Europa. Então, a minha reflexão é essa: vote bem, valorize o seu voto, incentiva a sua família, seus amigos a votarem corretamente para que não vejam outros povos colonizarem Portugal. E, principalmente, o povo português vai diminuindo ao longo dos anos. E entra cada vez mais quem? Estrangeiros em Portugal. Então, esse é o canal Império Valioso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.